Chamado à adoração. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza. Porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus e Salvador. Convite à confissão. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Renova-me, Senhor Jesus, já não
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ouçamos as boas novas. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres do castigo de Deus por meio de Jesus Cristo. Em Cristo somos perdoados. Amém. Louvor e adoração ao Deus que nos ama e nos salva, que cuida de nós e nos abençoa, vamos louvar com gratidão. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia
Cristo, Senhor, irá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. No dia da vitória, em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, irá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Oração por iluminação. Todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, suplicamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e esclareça na leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Dá-nos sabedoria, coragem e ousadia para aprendermos, obedecermos e vivermos o testemunho de que Te pertencemos. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho desta escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ele estava pensando:
não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Leitura do Novo Testamento. Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Em Jesus confia, sua lei observa, ó
Quero convidar os irmãos para a leitura do texto da nossa reflexão de hoje, que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 26 a 39. O texto da Escritura Sagrada diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. A comunidade cristã, para quem é dirigido o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, viveu um desafio diferenciado, que era chamado de desafio de fronteira. Isso porque ela estava no ponto de encontro entre o cristianismo judaico-cristão e o cristianismo dos gentios, ou chamado também de gentílico. E obviamente que isso trouxe aquilo que nós podemos considerar como um choque de culturas. Entre os grandes desafios estava a mesa como lugar de encontro da Eucaristia, que deveria unir e também dar identidade aos membros da comunidade. O problema é que nessa comunidade, a qual o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos é dirigido, ou são dirigidos, a mesa dividia. Infelizmente, em vez dela unir, ela dividia. Encontrar um gentil e um judeu assentados juntos seria algo impensável na cultura judaica da época. Como seria possível superar essa divisão? Como seria possível quebrar essa barreira numa comunidade como essa? Como garantir o lugar do estrangeiro na vida de fé?
Será que ele devia se tornar judeu para ser aceito? Como acontecia com muita frequência em regiões onde primeiro o sujeito se tornava prosélito e, portanto, adepto da religião judaica, para depois poder ser aceito como cristão, porque já tinha adotado valores judaicos? Ou haveria outro caminho possível? Diante desses desafios, o Evangelho de Lucas reconta as histórias e os ensinos de Jesus sob uma nova perspectiva. O Evangelho relembra e anuncia para a sua comunidade, para a comunidade de Lucas, que Jesus atuou nas cercanias da Galileia e que, ao trilhar o longo caminho dessa região até Jerusalém, isso é descrito no Evangelho de Lucas ao longo de 10 capítulos, ele atravessou terras de estranhos, de estrangeiros, ensinando, curando e fazendo missão. A preparação para esse caminho que leva Jesus dessa região da Galileia até Jerusalém é o bloco de textos que inclui a nossa história. Esses textos são reorganizados em uma perspectiva que destaca a atenção de Jesus aos mais desprezados da sociedade. Logo de início precisamos entender que nessa região que era periférica dentro de Israel e que era habitada na sua maioria por não-judeus e, portanto, como nós descrevemos aqui, por estranhos e estrangeiros, essa região era vista com maus olhos pelos judeus, porque era misturada, porque os judeus já tinham se misturado com outros povos, e os judeus mais puristas entendiam isso como uma forma de desvirtuar a pureza dos judeus, a pureza da religião e da própria nação judaica. É interessante que depois de tantos séculos nós continuamos encontrando a mesma atitude, o mesmo sentimento de superioridade de uma etnia em relação a outra. Isso acontece também nos nossos dias e isso deve nos preocupar, porque essa ideia não combina com o reino de Deus e não combina com os valores ensinados por Jesus Cristo. De qualquer forma, o que nós encontramos nesse texto é que Lucas reorganiza a história contada de um evento de Jesus Cristo, nesse caso, alcançando um endemoniado, alcançando um homem que estava à margem da sociedade e, portanto, mais um dos desprezados da sociedade. E esse homem que está à margem da vida, sofrendo a violência da possessão demoníaca, é também abandonado pela cidade. A atuação de Jesus, que é pontual e que vai ao encontro desse homem, faz com que ele se torne alguém que quer depois seguir a Jesus. Mas Jesus evita isso e diz que ele deve ser enviado como um missionário à sua própria cidade, a mesma que pediu para que Jesus se retirasse dela. Esse estrangeiro, impuro e marginalizado, acaba então sendo transformado pelo seu encontro com Jesus Cristo. Aquela cidade da qual ele pertencia não estava aberta à presença de Jesus, mas é alcançada pela ação restauradora de Jesus em relação a essa única pessoa. A dignidade e a vida desse homem são restauradas sem que ele se tornasse um judeu. Esse texto, portanto, além de ser uma releitura feita por Lucas para entender como Jesus atuou numa região de fronteira, numa região em que as pessoas eram desvalorizadas pelos judeus, também traz para nós alguns problemas que desafiam as comunidades de fé do nosso tempo, como desafiava a comunidade do próprio Lucas na sua época. E isso deve nos levar a uma reflexão muito importante para o nosso tempo. Há alguns desafios que essa interpretação de Jesus nos traz. O primeiro desafio está no contexto das fronteiras que marcam o nosso mundo e que marcam
as nossas comunidades. É preciso que a gente entenda que quando a gente fala de fronteiras, nós temos vários perfis diferentes de fronteiras. Há a fronteira individual, aquela que nós mesmos criamos em relação às pessoas que nos cercam, fronteiras pessoais nas quais nós só incluímos aqueles que nós de alguma maneira julgamos ser dignos de participar da nossa vida. Quando você vai participar da vida de uma comunidade de fé, você não pode escolher quem são as pessoas que estão lá. Você não pode definir quais são as pessoas que vão fazer parte daquela comunidade. Mas naturalmente nós criamos fronteiras em nosso redor. Há pessoas dentro da comunidade com quem somos mais próximas e outras nem tanto. Outras, se não vierem, não faz nenhuma falta. Essa ideia de criar fronteiras é o primeiro desafio que esse texto nos traz. Há essa fronteira individual, mas há também a fronteira da própria comunidade dentro da sociedade onde ela está inserida. E, portanto, esse primeiro desafio está no contexto das fronteiras que marcam o nosso mundo e que marcam as nossas comunidades. Essas fronteiras, mais do que descrever diferenças de espaços geográficos, demarcam também diferenças étnicas, diferenças de gênero, diferenças culturais, diferenças sociais, diferenças econômicas. Eu tive um presbítero que se tornou meu amigo e que foi meu companheiro trabalhando numa das igrejas das quais eu fui pastor, que usava uma expressão muito interessante para isso. Ele dizia: vaca branca com vaca branca, vaca preta com vaca preta, vaca malhada com vaca malhada. E ele queria dizer com essa expressão que nós procuramos aqueles que nos são mais semelhantes. Na vida da comunidade, nem sempre nós somos capazes de fazer isso, e quando fazemos, às vezes, discriminamos aqueles que não são tão parecidos conosco. E, portanto, há diferenças que são de gênero, que são étnicas, que são culturais e que são dos mais variados tipos. Quem já não viu em comunidades cristãs pessoas que são colocadas de lado por causa da sua condição econômica, por causa da sua cor, por causa da sua opinião política, por causa da sua linha teológica até? Esse tipo de discriminação, esse tipo de separação que existe entre as pessoas que fazem parte de uma comunidade de fé, servem de desafio para nós. E esse texto nos desafia a superarmos essas diferenças. Poderíamos destacar também muitas imagens daquilo que nos separa, tanto em termos globais, como guerras em nome de Deus, como a fome, como a violência, como a devastação do meio ambiente, como marca do egoísmo humano, como também poderíamos destacar imagens dos desafios e conflitos que nos separam no interior das nossas comunidades, como nós acabamos de pontuar. Essas separações, essas fronteiras são desafios que esse texto nos confronta. Somos confrontados pela ação de Jesus Cristo, que vai em direção àquele homem, e diante de divisões como as nossas e como aquelas que haviam naquela época, Lucas enfatiza que as ações de Jesus rompiam as barreiras e fazia com que ele fosse em busca do outro. Aquilo que divide, aquilo que nos divide, deve ser, na perspectiva desse texto, o que nos desafia para uma ruptura de barreiras e para uma construção de espaço de partilha. É exatamente isso que Jesus fez com aquele homem. Um segundo desafio que esse texto nos traz é que a ruptura de barreiras constrói espaços de dignidade e de restauração da vida do outro. Se você voltar para o texto, o encontro de Jesus com aquele homem, numa região discriminada pelos judeus, faz com que aquele homem tenha a sua dignidade restaurada.
e a sua vida é restaurada a tal ponto que ele pode voltar para a sua cidade, que ele pode voltar para o convívio da sua família. Ele vivia fora da cidade, nos lugares da não-vida. O encontro com Jesus reconstrói a sua existência, o coloca de novo na cidade e na família e confere a ele um papel na vida de fé, na cidade dele. Essa é uma atividade que a igreja deve procurar imitar a Jesus Cristo. A igreja não está presente na sociedade para demonstrar que os que creem são superiores ou melhores ou mais fiéis ou qualquer coisa que os destaque em relação aos que não creem. Pelo contrário, o desafio da igreja é tornar-se um ambiente que acolha as pessoas, que faça com que as pessoas tenham a sua dignidade e a sua vida restauradas. O encontro de Jesus fez com que aquele homem fosse transformado. O encontro de Jesus por meio da comunidade de fé com as pessoas que não creem deve promover a mesma vida, a mesma dignidade para as pessoas que são alcançadas por essa mensagem restauradora e libertadora de Jesus Cristo. E finalmente, o terceiro desafio é aquele em que nós podemos entender como imagens da divisão, que encontramos nesse texto de maneira clara, que podem ser retrabalhadas como imagens de encontro, de partilha e de construção da paz. Nesse texto de Lucas, encontramos o desafio de superação das divisões. É preciso lembrar que estamos no período após o Pentecostes, evento em que as barreiras entre Deus e os seres humanos foram quebradas no simbolismo da chama que toca a cabeça de cada discípulo. Isso gerou a superação das divisões humanas, quando cada um passou a ouvir em sua própria língua, em seu próprio idioma. A superação das divisões deve ser um processo gerador de vida e restaurador da dignidade de todos e de todas nos nossos dias, porque essa é a ação promovida pelo Espírito Santo na vida dos que creem. Eles se tornam instrumentos do próprio Deus para a superação das barreiras, para a superação das divisões. E portanto, quando olhamos para esse texto que nos traz a cura de um homem endemoniado numa região periférica de Israel, numa região discriminada pelo povo de Israel, nós podemos aprender que há para nós desafios como havia para a comunidade de Lucas, para quem ele relata esse evento. Nos nossos dias, esses desafios precisam ser superados por aqueles que se comprometem com Jesus Cristo. Precisam ser superados internamente dentro da comunidade, para que nós possamos ter uma comunidade de fato unida, de fato uma comunidade dirigida, conduzida e orientada pelo Espírito Santo, onde as diferenças pessoais, as barreiras pessoais, onde as fronteiras pessoais são superadas em favor da unidade que Deus espera de todos aqueles que creem e que fazem parte da sua família. A igreja, quando perde a dimensão de ser instrumento de Deus para a superação das barreiras, ela está na contramão do reino de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e que nós possamos aprender com esse texto do Evangelho, que nós possamos ser desafiados por ele e que nós possamos ser fiéis à vocação que encontramos em Jesus Cristo e que deve ser seguida por aqueles que se comprometeram a ser seus seguidores. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Afirmação de fé. Todos. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossas fraquezas. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e orientar-nos. Cremos na sua palavra, registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com ele e, por sua causa,
com a felicidade de todos os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós, cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Assim, Deus nos ajude. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.